Ok, pessoal, voltamos para mostrar para vocês a continuidade da nossa aula. Nós vamos estudar aí, estamos estudando ainda, tá, as funções orgânicas. Então aqui é a primeira série, ensino médio, tá? Canal Educação Seduc, é um programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação Seduc. Professor Jurandir Soares, a disciplina é Química, tá? Nós estamos estudando as funções orgânicas e a data de hoje, 11 de agosto de 2022, perfeito? Dando continuidade, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, certamente nós vamos trabalhar a outra função orgânica, tá? Que nós vimos os ésteres, agora são éteres. Não confunda, éter com éster. O éter, a cadeia carbônica de um éter será sempre heterogênea, é um oxigênio entre dois carbonos, ó. Olha destacado ali em azul. Tá? Todo composto que tiver um oxigênio entre dois carbonos é um éter. Ó. São compostos que possuem o grupo funcional. Ó. Oxigênio entre carbono. Esses dois R's representam radicais, carbono. Tá? Aí está o exemplo. Ó. Os éteres apresentam o grupo funcional oxigênio entre dois carbonos. E aí nós vamos sim mostrar para vocês aí, tá? Questões, né? Vamos já terminar essa parte da teórica e vamos resolver questões. Mas vamos primeiro terminar aqui. Olha aí, ó. Olha o que caracteriza os éteres, ó. Olha só. Aqui é um éter, ó. Oxigênio entre carbono. Aqui também. Tá? E aqui outro. A nomenclatura de éster é sempre a terminação ox. Ox. Então vai ficar assim, ó. Met com ox fica metox. Metox, metano. O outro vai ficar metox-etano, porque são dois carbonos. Quando são radicais iguais, ó, você pode colocar etox e etano. São dois carbonos, aqui é et. Isso é nomenclatura oficial. Mas o que me interessa para vocês aqui não é nem tanto a nomenclatura. É saber com que vocês saibam reconhecer a função orgânica. Você vai ver que vai precisar muito para a gente responder as questões. Tudo bem? Vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí, por favor. Certo? E os éteres, pessoal, são mais conhecidos pela nomenclatura usual. Ó. Por exemplo, eu tenho dois radicais metil, então você coloca a palavra éter, radical, como são dois radicais metil, vai ficar dimetil. Então, éter dimetílico. Ó. Esse outro aqui, você tem um radical com um carbono e outro com dois, né? Vai ficar, então, éter metil etílico. Esse outro, ó, o éter, agora está com dois radicais etil. Na CH2 e CH3 é o radical etil. Então, éter dietílico, né? Éter etil etílico, éter dietílico. Tá? Tem a nomenclatura usual, que é mais utilizada, tá bom? E a última das funções oxigenadas está aqui, ó, tá? Nós vamos ver as cetonas. Cetona, a última das funções oxigenadas que nós vamos estudar hoje. Para ser cetona, são compostos que possuem em sua estrutura o grupo carbonila. Carbonila é o C-O, pessoal. Em carbono secundário. Só existe cetona em carbono secundário. Então, a menor cetona que nós temos começam com 3 carbonos. Tá? Onde eu vou estar destacado aí, ó, C-O em carbono secundário. Tá bom? Não pode errar uma questão dessa, de identificação de cetona. Toda vez que você tiver C-O,
em carbono secundário, você vai ter uma cetona. Perfeito, pessoal? Vamos colocar 1 minutinho também para você fazer um print. Vamos lá então, olha só, nós temos então cetona. Olha aqui, os exemplos de cetona. C-O, C-O, em carbono secundário. Na verdade, esse aqui é para ficar aqui, ó, não é? Ó? Vou colocar ele bem aqui, ó. Tá, esse aqui, ó. Tá, isolar esse aqui. Todas elas são cetonas. A mais famosa é a primeira, ó. Prop são 3 carbonos, né? Prop são 3 carbonos, certo? A ligação simples entre carbonos é ana e a terminação de cetona é ona. 4 carbonos é but. Ligação simples é an e a terminação é ona. Aí você tem a butanona, certo? E 5 carbonos você tem que numerar a cadeia, ó. Comece do lado que está mais próximo do grupo funcional. Então, pente, ligação simples an, 2 ona, certo? Então você tem aí as 3 primeiras, né? Prop, but e pente, ó. Porque não existe cetonas nem com 1 carbono, nem com 2. A mais simples é a propanona. Por que eu disse que é a mais simples, né? E a mais conhecida? Porque a propanona, ela é conhecida como a acetona, pessoal. Comercialmente, ela é chamada de acetona. A acetona é a propanona. Está muito utilizada aí a acetona como solvente, não é verdade? Então você tem a propanona, butanona e pentanona. Se for 6, hexanona, e assim vai. Tá? Com 1 e com 2 carbonos não precisa numerar, só a partir de 5 carbonos que é obrigatório numerar, pessoal. Perfeito? Pois bem, nós vamos fazer aqui umas questões, né? Aí para finalizar está faltando somente as nitrogenadas. E aí nós vamos fazer somente questões. Iremos responder só questões. Aí as questões eu vou pedir a ajuda de vocês aí, lógico. Como aqui, pessoal, essa aqui eu vou responder, ó. Diz assim: a seguir é representada uma reação química onde compostos de diferentes funções orgânicas tomam parte. Quais as funções orgânicas presentes nos compostos 1, 2 e 3? Quais são esses compostos aqui, ó? Nós queremos saber aqui, ó, o composto 1, o composto 2 e o composto 3, ó. Eu vou até grifar aqui, ó, sublinhar, ó. O 1 você tem que olhar para esse, ó, C-OH. O outro você tem hidroxila em carbono saturado e a outra você tem C-OO, certo? Então nós queremos saber quem é a função do composto 1, a função do composto 2 e a função do composto 3, certo? Eu vou responder essa aqui, tá bom? O composto, isso aqui é uma reação de esterificação, pessoal. O composto 1, C-OO, é um ácido carboxílico. O composto 2, você tem hidroxila em carbono saturado, é um álcool. E o composto 3, você tem aí C-OO, que é um éster. Então você tem 3 funções presentes aí, né? Um ácido carboxílico, um álcool e um éster. Tá? Eu vou deixar depois você fazer umas questões, né? Que essa aí não tem alternativa, né? Era só para a gente fazer mesmo, é exercício de classe mesmo. Então a reação de esterificação é ácido mais álcool produzindo éster mais água. Aí você tem então
a reação de esterificação. Tá? Eu vou deixar um minutinho para você fazer o print, porque a questão realmente é boa. Tá? Um minutinho aí. Ok, meus amigos. Então nós temos aí uma questão de exercício classe, né? Olha, agora para a gente terminar as funções, eu vou colocar aqui para vocês as funções nitrogenadas. Tá? Só são duas, pessoal. Primeira são as aminas, é a mais importante, tá? Amina, o que é que representa uma amina? Toda vez que você tem três maneiras de representar as aminas, certo? Aqui você tem ó, NH2, esse R é carbono, ligado a carbono, NH ligado a 2 carbonos, e aqui só o N ligado a 3 carbonos, que o nitrogênio pode fazer 3 ligações, certo? Baseado nisso, nós vamos ter até a classificação, né? Aqui você tem uma amina primária. O que é uma amina primária? É quando o nitrogênio estiver ligado a um carbono. Quando o nitrogênio estiver ligado a 2 carbonos, você tem uma amina secundária. E quando você tem o nitrogênio ligado a 3 carbonos, você tem uma amina terciária, pessoal. Dessa forma. Aqui você tem ó, uma representação. Aqui você tem uma amina primária. Se vier NH2 é primária. Se vier NH é secundária e se vier só o N é terciária. Aqui você tem um exemplo de uma amina terciária. O nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Então é a representação das aminas. Tá? Amina primária, secundária e terciária. Então vamos colocar um minutinho para o pessoal fazer um print aí. Então, como é que é a representação das aminas? Ó? São compostos derivados da molécula do NH3, ó, pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por radicais. Então, todas as aminas são derivadas da amônia. Amônia é NH3. Como assim, professor? Está aqui, ó. Aqui eu tenho amônia. Ó. Se eu substituir um hidrogênio por carbono, aí eu vou ter uma amina primária. Porém, se eu substituir, aqui está amônia, os 3 hidrogênios. Se eu substituir 2 hidrogênios por carbono, você vai ter uma amina secundária. E se você tiver os 3 hidrogênios aí da amônia e substituir os 3 hidrogênios por carbono, tá, você vai ter uma amina terciária, pessoal.
Então, as aminas podem ser primárias, secundária e terciária. Para facilitar mais ainda, você pode só fazer isso, ó, tá? O que estava lá, ó. Por exemplo, se vier NH2 ligado a carbono, tá aqui, ó, NH2 ligado a carbono, você tem uma amina primária. Se vier só NH, ela é secundária, tá aqui, ó. E se vier só o N, pessoal, ela é terciária. Então, as aminas podem ser primárias, secundárias e terciárias. Baseado nessa classificação, olha só, qual vai ser a resposta para essa questão, pessoal? Tá? Vamos colocar um minutinho na tela para ver se sai a resposta aí, tá bom? Ok, a questão está aqui, pessoal, olha só. A fenilamina, está aqui ela. Ó. Opa, vamos colocar outra cor, né? Olha, a fenilamina está aqui. Vamos colocar aqui a cor. Opa, vamos lá. Ó, a fenilamina e a dietilamina. Você tem que olhar para cá, ó, pessoal. Aqui tem NH2 ligado a carbono, aqui só tem NH. Então, primeiro o nitrogênio está ligado a um carbono, é uma amina primária, e a outra é secundária. Eu até coloquei aqui, ó, se aparecer NH2, ela é primária, certo? E se aparecer NH, vai ser secundária. Por isso que só pode ser a letra C. Letra C é a resposta. Aqui é só para classificar, pessoal. Observe, ó. Aqui você tem NH. Ó, uma das aplicações mais importantes das aminas é na produção de medicamentos, em remédios que combatem a gripe, como esse exemplo aqui. Ele quer saber se essa amina é primária, secundária ou terciária. Aí você vai colocar assim, ó. Como tem NH, só pode ser amina secundária. Então a resposta aí é uma amina secundária, pessoal. É uma amina secundária. Perfeito? Pronto. Aí, para encerrar, você tem amida. A nomenclatura colocou aqui também, ó. Prefixo para um carbono, o infixo é ano e a terminação amina. Então, fica metanamina. A outra são 2 carbonos, ó, etanamina. E a outra você tem a numeração 3-metil, metil na posição 3, ó, 2-amino-pentano. A nomenclatura não é tão importante, sim reconhecer a função. Reconhecer a função. Mas as aminas mais conhecidas são na nomenclatura usual, pessoal. Aqui você tem uma amina primária, ó, uma amina terciária e uma primária. Se você tirar o NH2, fica o radical metil. Então vai ficar metil mais amina, metilamina. Aqui, se tirar o NH2, fica o radical etil. Etil mais amina, você tem etilamina. E aqui, tirando NH2, fica o radical fenil. Fenil mais amina é chamado de fenilamina. A fenilamina, ela é mais conhecida com o nome usual. É chamado de anilina. É um corante, pessoal. Por exemplo, anilina. Corante para bolo, por exemplo. Vai conferir a cor. Os bolos confeitados, por exemplo, são anilinas que se coloca ali. E tem uma anilina industrial que é utilizada na tinturação de roupas, o anil, que é para tinturação de jeans. O jeans é tinturação à base de anil, tá? Então, a anilina é um corante, perfeito? Então, vamos colocar um minutinho na tela aí, por favor.
Ok, então, pessoal, para encerrar, aí nós temos justamente anilina, coloquei aqui, anilina, né? Ó. Para encerrar, nós temos aqui uma questãozinha de classe, né? Questão de classe, ó. Forneça o nome dos compostos abaixo, desses dois compostos. Vamos fazer aqui, ó. Você tem aqui, ó, se você tirar o NH2 aqui, ó, vai ficar o radical metil. Então, metil mais amina vai ficar metilamina. A outra, ó, tirou o NH2, vai ficar o radical fenil. Fenil mais amina vai ser fenilamina, mais conhecida como anilina, que eu falei para vocês, né? Que é confere aí os bolos confeitados, né? As cores, corante, é um corante. Então a resposta fica a letra C. A letra C para essa questão. Perfeito? Bom, e a última das funções são as amidas. Nós vimos amina. Essa aqui é amida. Amida sempre é assim, ó. C duplo O N, C duplo O N, C duplo O N. Certo? Olha aqui, ó. Olha a função, ó. C duplo O N, aqui também, ó. Veja que a amina não tem oxigênio. A amida apresenta oxigênio, tá? Então você tem aí as amidas, tá? Todas as amidas estão dessa maneira aí, tá? A classificação delas, olha aí, ó. Você tem amida simples. Quando é que uma amida é simples, professor? É quando eu tenho um NH2 ligado a carbono. Quando é que eu tenho uma amida monossubstituída? Quando tiver um radical ligado ao nitrogênio. E a dissubstituída, quando tiver dois radicais ligados ao oxigênio. E eu coloquei aqui um exemplo de cada uma delas, pessoal. Olha só. NH2 aqui é uma amida simples, NH é uma amida monossubstituída, e se tiver só o N é dissubstituída. Mas em todas elas você tem aí, ó, um C duplo O ligado a nitrogênio. Aqui também, ó, C duplo O ligado ao nitrogênio. Essa é a função amida, certo? E eu queria que você fizesse um print aí, tá? Para a gente poder fazer as questões. Então vamos colocar um minutinho aí. Ok, pessoal. Então nós vamos lá, ó. Olha só. A nomenclatura das amidas, como é que fica, ó? Todas elas aqui, mais uma vez, ó, C duplo N, C duplo N. Ó. Você vai colocar o prefixo que indica o número de carbonos, ó. O prefixo é met, o infixo é an e a terminação amida, metanamida. Na usual, chamado de formiamida, né? E a última aqui, a oficial, ó, prefixo et, porque são dois carbonos. Aí você tem aqui an, que só tem ligações simples entre carbonos, e a terminação amida. Essa é mais conhecida como acetamida. Acetamida. Pois bem, pessoal, terminamos toda a parte teórica. Então nós vamos fazer agora umas questões, tá? Olha aí, bem fácil essa questão aqui, ó. Na vitamina K3 a seguir, reconhece o grupo funcional. Qual é a função orgânica que pertence a essa vitamina, pessoal? Tá? Como a questão é pequena, vamos colocar só um minutinho aí, por favor, um minuto.
Ok, pessoal, a função presente é essa aqui, ó. C-dupla-O em carbono secundário. Então, isso aqui só pode ser uma cetona. A resposta é uma cetona. Toda vez que você tiver C-dupla-O em carbono secundário, nós vamos ter aí, então, uma cetona. Mais um aqui. Essa aqui eu vou fazer, tá? Olha, a seguir são representadas as fórmulas estruturais de alguns compostos que fazem parte do cotidiano. Eu vou grifar aqui, ó. Aqui é C-dupla-OH. Aqui você tem C-dupla-O. Aqui C-dupla-O em carbono secundário. E aqui hidroxila em carbono saturado. O composto 1, pessoal, é um ácido carboxílico. O 2 é um éster. 3 é cetona e 4 vai ser um álcool. Então, portanto, a resposta é a letra D. Ó. Ácido carboxílico é C-dupla-O-OH, enquanto que o éster é C-dupla-O-O. Cetona é C-dupla-O em carbono secundário. E o álcool é hidroxila em carbono saturado. Pronto, agora essa aqui é para vocês. Ó. Eu vou grifar aqui as funções. Ó. Onde tem função? Aqui você tem uma função, tem várias funções aqui. Ó. Uma, aqui é outra, ó. C-dupla-O-N, ó. Aqui é só NH2 e aqui é C-dupla-O-OH. Nós temos, portanto, aí 4 funções orgânicas. Ele quer a resposta aí. Quais são essas funções? Tá? Quais são essas funções orgânicas? Para isso eu vou colocar aí para vocês, certo? Vamos colocar, por favor, 2 minutinhos aí na tela, por favor. Ok, pessoal, então vamos ver aqui as funções. A primeira ali, ó, você tem um éster, C-dupla-O é um éster. Você tem uma amida, C-dupla-O-N é uma amida. Você tem uma amina, que é NH2 ligada a carbono, uma amina primária, inclusive. E C-dupla-OH, você tem um ácido carboxílico. Então, essas são as 4 funções presentes. Por isso, a única que está a alternativa correta vai ser a letra E. Éster, amida, amina e ácido carboxílico são as funções presentes aí nessa estrutura, tá? As 4 funções. Eu destaquei onde é que elas estão aí, tá? Para ficar melhor de você entender. Pronto, e essa aqui, pessoal, é só para identificar, ó. Identifique as funções orgânicas presentes abaixo, né? Abaixo, né? Eu vou grifar aqui as funções. Aqui você tem, ó, C-dupla-OH. C-dupla-OH. Aqui você tem C-dupla-O
em carbono secundário. Aqui é uma função, eu estou grifando aqui. Aqui oxigênio entre carbonos. E aqui você tem C-O-O, certo? São 4 funções que nós estudamos na noite de hoje, tá? Então, qual vai ser o nome dessas funções? Como não tem alternativa, eu vou responder, tá bom? Olha só. A primeira, pessoal, você tem aí, como eu já falei para vocês, C-O-H, certo? C-O-H, você tem uma função chamada de aldeído. Aldeído. A outra você tem a função 2, né? C-O em carbono secundário. Então você tem uma cetona. Cetona. A 3 você tem um oxigênio. Oxigênio entre carbonos. Então você tem aí um éter. E a última função nós mostramos muito bem para vocês, né? Que são os ésteres. C-O é um éster. Então não confunda éter com éster. O éter só é o oxigênio entre carbono. O éster é C-O-O. Então você tem um éster. Perfeito? E aqui nós queremos essas duas funções aqui. Ó. Qual é então essas duas funções aqui? Estão presentes duas funções aí. Ó. Identifique as funções orgânicas abaixo, né? Presentes nessa molécula. São essas duas funções que eu grifei aí. Você tem, portanto, duas funções. Qual vai ser as funções que nós temos? Vamos lá? Olha só, a primeira, pessoal, você tem aqui C-O-O-H. Toda vez que você tiver C-O-O-H, você tem aí um ácido carboxílico. C-O-O-H é um ácido carboxílico. Não dá para errar. E essa aqui você tem NH2, é nitrogenado. NH2 ligado a carbono, é uma mina. Se você quiser classificar, pode classificar como uma mina primária, ó, porque o nitrogênio só está ligado a um carbono. Então, nesse composto, você apareceu duas funções. Pode ter, tem composto que vai ter só uma função, outro composto vai ter duas, três, quatro. Né? Nesse composto só vieram duas. Perfeito? Pronto, agora nós vamos identificar as funções, pessoal. Eu coloquei um exemplo de cada uma delas para a gente identificar as funções. Aí já tem a letra A, B e C. Quais são as funções orgânicas presentes nesses três compostos? Tá? Vamos colocar aí 2 minutinhos aí, por favor.
Ok, pessoal. Então vamos responder aqui, ó. A primeira você tem, vamos grifar aqui as funções, certo? Aqui você tem, ó, hidroxila em carbono saturado. Então isso aqui é um álcool. É um álcool. A outra você tem C-OH. C-OH. Você tem aí um clássico aqui que é o ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Na terceira aqui você tem C-OH, certo? C-OH, você tem um aldeído. C-OH, nós temos um aldeído. Então, as três primeiras funções estão aí, ó. Álcool, ácido carboxílico e um aldeído. Vamos colocar mais. Mais três funções aí. Então, quais são essas funções, né? Eu tenho aí a letra D, letra E e letra F. Tá? Eu quero que você responda. Vamos colocar um minutinho na tela só, um minuto. Ok, meus amigos, nós já estamos até com os grupos funcionais já marcados aqui, destacados, ó. Na letra D você tem C-O-O. Toda vez que você tiver C-O-O, você tem um éster. É uma função orgânica chamada de éster. Na letra E, é o oxigênio entre dois carbonos. O oxigênio entre dois carbonos, você tem um éter. Um éter. E na letra F, qual vai ser essa função, então? C-O em carbono secundário. C-O em carbono secundário, você tem uma cetona. Então, aí você teve o éster, né? Éter e cetona. Três funções. E para finalizar, eu coloquei aqui, tá, algumas outras funções. Ó. Tá, aqui você tem a letra G, H e I. Qual vai ser, então, as funções orgânicas presentes aqui? Vamos lá? Deixa eu colocar para vocês aqui, então. Ó. Nós vamos responder por conta do tempo mesmo, tá? Eu vou destacar aqui. Aqui você tem NH2 ligado a carbono, NH ligado a 2 carbonos e aqui só tem o N ligado a 3 carbonos. Então, de cara, pessoal, todas elas é a mesma função. São aminas. Agora ele quer até a classificação. Ó. A primeira é uma amina primária, porque o nitrogênio só está ligado a um carbono. A outra você tem o nitrogênio ligado a 2 carbonos, é uma amina secundária. E a letra I, você tem o nitrogênio ligado a 3 carbonos, é uma amina terciária. Eu coloquei até assim para ficar melhor de você entender. Ó. Se vier NH2, ela é primária. Se vier NH, é secundária. E se vier só o N, é uma amina terciária, pessoal. Então você tem aí uma amina primária, uma amina secundária e uma amina terciária. Tá? As aminas têm essa característica, tá bom? Ó, NH2 liga aqui não pode ser amida. Amida tem oxigênio. A amina não possui oxigênio. Então, se vier NH2 ó, ligado a carbono, é uma amina terciária. Está aqui. Amina terciária. Se vier somente o nitrogênio ligado a 2 carbonos, é uma amina secundária, se vier NH. E se vier só o N, pessoal, ligado a 3 carbonos, ó, você tem uma amina terciária. Então, basta você aprender essa dica. Ó. Se vier NH2, é uma amina primária, NH é secundária, e se vier só o N, ela é terciária. Certo? Ok? Está bem claro, né? Ó. Amina primária,
amina secundária e amina terciária. Tá? O grupamento das aminas é a função nitrogenada da mais importante. A mais importante função nitrogenada são as aminas. Beleza, pessoal? Olha só, nós estamos chegando então ao final da nossa aula de hoje. Certo? Satisfeitos porque deu tempo a gente ver a parte de nomenclatura e a parte de questões. Mas na próxima aula, olha só, na próxima aula eu quero convidá-los para a gente reforçar um pouco mais dessas funções orgânicas, porque é um assunto importante. É um assunto que é muito cobrado, por exemplo, em vestibular, no Enem, certo? Você mesmo sendo do primeiro ano, né, pode fazer como treineiros. Então você vai acertar as questões do Enem referente ao reconhecimento das funções. Quero desejar a vocês um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.